Então, beleza, turma? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Programação Python e vamos para a próxima aula, né? Que já é no capítulo de execução sequencial e a aula de agora é a aula sobre variáveis e constantes, mas nós vamos focar em variáveis, tá bom? Aqui na aula de variáveis, tá? Isso levando em consideração que você já assistiu a aula anterior, você já conhece o nosso material de referência que nós estamos usando para estudo. Inclusive, eu deixei o link do livro lá para você utilizar, para você fazer o download. Também deixei o link dos arquivos de configuração de ambiente, tá? Então, vai lá na aula anterior, se você não baixou, se você não tem o material e os arquivos de configuração, vai lá e baixa, tá bom? Agora, nesse capítulo, é o capítulo sobre execução sequencial. E nesta aula nós vamos falar sobre variáveis e constantes. Constantes não, vou deixar para depois, para simplificar o nosso aprendizado aqui. Vamos trabalhar agora com variáveis, que é o que mais nos interessa no momento. Importantíssimo para a gente entender esses conceitos aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vou abrir o meu terminal, vou trabalhar com o terminal, tá? Deixa no comentário aí para mim se a letra do terminal está de bom tamanho ou se você precisa que eu aumente a letra do terminal, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar o Python, o interpretador do Python, para ele rodar no terminal. Assim a gente vai conseguir executar o programa aqui mesmo no terminal. Então o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito variáveis. O que são variáveis? Bom, para você entender o que são variáveis, eu costumo explicar assim, que todo computador ele trabalha com dados, né? Dados são informações. E esses dados eles são armazenados na memória do computador. Sempre que o computador precisar dessa informação, desses dados, o computador vai lá e busca esses dados na memória, tá? Então, dados, informações, são espaços reservados na memória do computador. E as variáveis são formas da gente endereçar esses dados reservados na memória. Exemplo, e agora eu vou dar os exemplos aqui para vocês. Por exemplo, nós temos uma aluna de faculdade, o aluno se chama André Pereira, é o nosso aluno de faculdade, tá? Quando eu dou Enter aqui, o que aconteceu? Eu declarei uma variável chamada aluno, e o operador de atribuição está atribuindo à variável aluno a informação, ou seja, o dado André Pereira. Quando eu dou Enter, o que acontece é que visivelmente aqui não alterou nada, mas na verdade o que acontece é que uma informação, que é a informação André Pereira, foi armazenada na memória do computador. E sempre que eu precisar dessa informação, eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar a variável, que é o endereço dessa informação que está alocada na memória do computador. Então, sempre que eu chamar, eu vou conseguir retornar a informação que está lá na memória, tá? Eu posso fazer mais, por exemplo, esse aluno, ele está no período, vamos colocar assim, período corrente, ele está no 7º período, tá? O que mais que a gente pode dizer sobre esse aluno? Eu posso dizer sobre esse aluno que a média desse aluno é de 9,99. A gente não usa vírgulas em Python, tá? Não usa vírgulas. Então, a média é igual a 9,99. Média excelente, excelente aluno. E a matrícula desse aluno, eu posso dizer que a matrícula desse aluno é true, é verdadeira, tá? Então, eu tenho todas essas informações agora que eu acabei de colocar, reservar na memória. Sempre que eu precisar dessa informação, de uma dessas informações, eu posso pedir para o computador me trazer essas informações. Então, por exemplo, eu quero agora o período. Qual é o período desse aluno? Cuidado para não digitar errado, porque se digitar errado vai dar um erro. O computador não vai conseguir buscar essa informação porque o endereçamento da informação está errado. Então, ó, peço para imprimir, ele vai conseguir me imprimir período. Faço a mesma coisa para ele imprimir aqui para mim a média e ele vai conseguir imprimir. Se eu errar o comando, mídia, se eu errar o comando, vai dar um erro. Porque não existe essa variável, eu não criei essa variável, então vai dar um erro. Se eu der um print nessa outra informação, essa informação que é um pouquinho diferente, é um true,
ele vai imprimir para mim true, verdadeiro, tá? Poderia ser diferente também, poderia ser falso. Então, essas variáveis, elas armazenaram essa informação no computador. E sempre que eu precisar dessas informações, eu só chamo a variável novamente e ela traz essas informações para mim. Então, é assim que funciona. Essa declaração de variável, deixa eu sair aqui. Essa declaração de variável, vou entrar com Python de novo. Pronto, vou entrar com Python de novo, porque eu quero explicar uma coisa importantíssima também. Existem regras para declarar variáveis, tá? As regras são, há uma convenção, convencionou-se que as variáveis devem ser declaradas sempre com letras minúsculas, ou seja, variável aluno não pode ser declarada assim. Tá? A variável aluna não pode ser declarada assim. Tá? É uma convenção. Vai aceitar? Vai aceitar. Mas por convenção, é uma convenção de que a variável aluno deve ser declarado assim. Tá bom? É uma convenção, beleza? Outra coisa, sempre que você precisar de um nome composto para sua variável, como por exemplo eu declarei agora há pouco período corrente, é indicado que você use o underscore ou underline, como alguns chamam, né? O underscore. Então é indicado que você use isso para atribuir, para declarar uma variável de nome composto, tá bom? Poderia ser até maior, desde que usasse o underscore para separar, beleza? Outra coisa que é convenção também. Eu não posso declarar uma variável começando com letra. Ou desculpa, com número. Vai dar erro, tá? Não pode. Esse aqui nem passa. Vai dar erro, tá bom? Então, essa é uma convenção de que... Não, no primeiro caso, da letra maiúscula é uma convenção. É um acordo que se faz de que não se deve usar letras maiúsculas para declarar uma variável. E essa daqui, de que não pode usar números no início de variável, é uma regra que não pode ser quebrada. O sistema nem aceita, a linguagem não aceita. Mas eu posso declarar assim, aluno 2 igual Ana. E agora sim, vai aceitar. Beleza? Que fique bem entendido. Outra coisa sobre as regras, são pouquíssimas regras. A outra coisa sobre regras de variáveis é que eu devo evitar usar palavras reservadas da linguagem. Como, por exemplo, vocês viram que eu uso print para imprimir uma informação. Por exemplo, vamos fazer o nosso primeiro programinha aqui, ó. Olá, mundo. Eu dou print e ele vai imprimir para mim o Olá Mundo. Então, é uma palavra reservada da linguagem. Se eu faço o seguinte, ó, print, e declaro print como nome de uma variável. E aí eu coloco assim, ó, olá, mundo. E salvo. Vai salvar a variável, mas vamos ver se vai imprimir. Então, eu vou agora dar um print na variável print. Vamos ver? Vai dar um erro. Tá? Então, palavras reservadas do sistema, da linguagem, você evita de usar. Não use, em hipótese alguma, tá bom? Por exemplo, del, que é uma palavra usada para a gente, def, na verdade, uma palavra usada para a gente declarar funções. Então, def, funções, deu erro, não vai aceitar, porque é uma palavra reservada do sistema, beleza? Então fica entendido isso. Na próxima aula, nós vamos ver o conteúdo relacionado a tipos de dados, beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula.